Olá, gente! Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro, A Moral e Bons Costumes, de um livro mais conhecido do mundo. Esse livro se chama Bíblia, a Bíblia Sagrada. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma passagem que tem nesse livro, uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Ló. Acredito que muitos de vocês devem conhecer essa passagem. Então, sem muito bate-papo, vamos lá falar sobre essa passagem. Essa passagem está em Gênesis, capítulo 19, versículo 1 ao 29. Vamos lá. E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casas do vosso servo, e passai nela à noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Ou seja, não, deixe quieto que a gente passa a noite na rua. E porfiou com eles muito. E vieram com eles, vieram muitos ali, os vizinhos, e quem conhecia Ló, viu que Ló estava com visita e veio também, vieram festejar. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma. Essa passagem aconteceu em Sodoma. Alguns, quem é cristão sabe que Sodoma e Gomorra foi consumida pelo fogo. Que eu acredito que esse fogo pode ter sido de um vulcão, já que a mulher de Ló foi petrificada, virou estátua de sal. Então, ok, vamos dar continuidade. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-o para fora, para nós, para que os conheçamos. Conheçamos, naquela época, era uma linguagem usada para, olha, traz aqui que a gente vai estuprar eles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que aqui, olhem só, eis que aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, ou seja, 2 meninas, 2 moças virgens. Fora vou-las trarei e farei delas como bom for, e fareis delas, e vocês fazem delas como for aos vossos olhos. Um pai, veja bem, um pai, Ló era o pai dessas 2 moças. O pai, Ló, disse para aquela multidão que estava lá fora, de homens: Olha, eu entrego as minhas 2 filhas para vocês violarem, fazer o que quiserem delas. Mas não faça nada com esses homens.
Eles, porém, e eis aqui, 2 filhas têm, que ainda não conheceram homens, fora vos lá trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Que lindo! É uma passagem maravilhosa que está dentro da Bíblia, um livro tão sagrado. Esse é o livro que o evangélico, que o cristão, coloca embaixo do travesseiro. Esse é o livro que o cristão bate no peito com orgulho, dizendo: essa é a palavra de Deus que eu carrego no peito. Tem uns que colocam até a Bíblia aqui no peito. Outros levam debaixo do braço com aquele orgulho. Mas você que faz isso, nunca leu a sua Bíblia. Se lê, passa por cima. Às vezes até dá razão a Ló. Esse pai perverso. É de uma perversidade sem tamanho. Qual é o pai hoje em dia que faria uma coisa dessa? Pegar suas filhas ou a sua filha e entregar para homens estuprá-las ou estuprá-la. Você, pai, faria isso? Você que carrega a sua Bíblia com essa passagem aqui dentro. Você que tem filha, você que tem filhos. Como que fica uma situação dessa? Às vezes você dá até de presente uma Bíblia dessa para um filho seu, para uma filha sua. Você nunca leu isso? Está na hora de você começar a folhear a sua Bíblia e começar a ler para ver o que tem nela. O que tem dentro da Bíblia? Será que são passagens só lindas, maravilhosas? Não. É um livro que você não se dá, você não pode nem presentear. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E eles, porém, disseram: sai daí. Vamos voltar um pedacinho. Então ele, disse para os homens aqui: somente não façai a este homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Porque eles são meus convidados, são anjos. São meus convidados e vocês não podem tocar neles. Mas na minha filha, nas minhas 2 filhas, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló. E eles foram para cima de Ló. Foram pegar Ló, Foram atacar Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam as portas, os anjos. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ou seja, os genros começaram a tirar sarro de Ló. Agora vamos chegar a um ponto. Deus é Deus. Por que ele deveria destruir a cidade? Por que ele não
mudaria o que ele achou ali que não convinha. Ah, isso eu não quero, eu não gosto. Isso aqui eu não quero. Por que ele não mudou? Porque Deus é Deus. Se ele quiser mudar, é assim, ó. Ele muda rapidinho qualquer coisa. Né? Já que a fama dele é onipresente, onisciente, onipotente. Então ele pode fazer qualquer coisa. Até mesmo mudar o rumo daquela cidade, daquelas duas cidades. Poderia mudar o estilo de vida daquele povo, falar, não, eu não gosto assim e eu vou querer assim. Pronto. Por que destruir? Será que vocês, né, principalmente que são evangélicos, são cristãos, vocês nunca parou para analisar isso? Ah, não, mas Deus precisava destruir porque era um povo rebelde. Não tinha necessidade de destruir nada. Era apenas mudar. Mudava o pensamento daquele povo e pronto. Tudo ia correr do jeito que Deus queria. Mas veja que aí tem algo já errado. Né? Eu não quero entrar no contexto de que quem lê e quem pesquisa entende, quem abre a mente um pouco entende de que Ló estava sendo avisado que o vulcão estava chegando e ia consumir aqueles dois lugares. Aquelas duas cidades iam ser consumidas pelo vulcão. Mas aqui eu estou falando do que está escrito aqui na Bíblia. Não quero entrar nesta parte, eu quero entrar na parte do que está escrito no texto. Então vamos lá. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles homens lhe pegaram pela mão, ou seja, puxaram Ló pela mão, porque ele não queria ir, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te para a tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor. Ou seja, Ló estava ali, ele não queria ir. Afinal de contas, Ló, ele já vinha de uma vida conturbada. Chegava num lugar, não era, chegava no outro, não era. Então ele chegou ali, se instalou e estava contente, né? Só para complementar um pouco aqui, Ló, ele era filho de Arã. Na Bíblia diz que Ló era filho de Arã e sobrinho de Abraão. Esqueci de falar sobre isso. Ele era filho de Arã e sobrinho de Abraão. Né? Então, vamos dar continuidade aqui. E Ló, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, ou seja, puxa, agora que ele estava contente, né? Contente com Deus. E Deus faz aquilo com ele, né? Tira ele de novo daquilo ali, da instalação dele. Ele estava instalado já, né? E engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali.
porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Esse era o anjo mandado por Deus. Eu não posso fazer nada por você. Mas ele não era anjo, ele não é um Deus. Ele não estava sendo enviado por Deus. Mandasse um aviso por Deus, Deus, faz alguma coisa aqui que, puxa vida, Ló não quer sair da cidade. Não tem como deixar ele aqui, queima tudo aí, deixa só a redondeza dele ali. Coitado. O cara já tem sofrido tanto já, Deus. De lugares a lugares. Né? O cara já tá velho, idoso. Não tem como o senhor dar uma ajudinha para ele aí, não? Mas pelo jeito, não. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ou seja, Ló não teve jeito, ele teve que sair mesmo, teve que ir embora. Ele, as duas filhas e a mulher. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. O Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Enxofre e fogo. Vamos dar mais uma cutucadinha. Um vulcão. As lavas do vulcão escorrendo. Não é? E destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Ou seja, as lavas consumiram as duas cidades e destruiu tudo que havia nela. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, ou seja, a mulher ficou petrificada. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, ou seja, o tio. Né? Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiveras diante da face do Senhor, que era o tal do Monte Sinai. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Vulcão. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar. Ló não ficou na cidade de Zoar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ou seja, ele saiu da cidade e foi para um monte, ele com as duas filhas, porque temia habitar em Zoar. Estava com medo de habitar na cidade, Deus ir lá e mandar fogo de novo. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, prestem atenção. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós. Ou seja, não tem homem na terra para que possamos casar e ter filhos. Mas espera aí. Eles tinham acabado de sair de uma cidade chamada Zoar. Então tinha. Essa cidade tinha habitantes, tinha pessoas. E não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber, prestem atenção. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai. Ou seja, então eles vieram com... Boa tarde, Sandro. Seja bem-vindo a quem está chegando agora.
Ou seja, então eles vieram com cântaros de vinho sobre a cabeça, em cima da cabeça, eles estavam levando para aquela a casa deles ali, que eles fizeram em uma gruta. Então a prioridade deles era cântaros de vinho. Tinha vinho, né? Tinha vinho. Ou seja, a moça, né? As moças deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Prestem atenção. E deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Eu gostaria que vocês analisassem esse texto, como há uma mentira depravada aqui. O pai velho, embriagado, ele não sentiu a filha estuprando ele. Ou seja, uma pessoa que se embriaga, vou dizer de um homem novo que se embriaga demais, e ele dorme, não há ereção, gente. Não existe isso. Como que pode aqui um senhor, um velho, um idoso, que é embriagado com vinho, o homem chega a dormir e não sentir a filha ali, ou estuprando, porque isso é um estupro. O pai não consentiu, é um estupro. Então, ela estupra o pai embriagado, um senhor, dormindo. Por que mentir assim? A palavra de Deus. Sabe por que a mentira? Que naquela época as mulheres eram tratadas como animais para procriar. A mulher só servia para procriar. Ou seja, vamos reverter a situação. Ao invés do pai estar estuprando as filhas, então as filhas estuprando o pai. Porque a mulher não... As mulheres são nada. Naquela época eram nada. Elas serviam para criar. Era igual animal. Quando nascia um homem, a mulher era top de linha. Quando nascia uma fêmea, refinou. Essa mulher não serve nem para criar. Porque me deu uma filha. Tinha que vir um homem. Por quê? Porque o homem significava força. O homem que ia para a batalha. A mulher não. A mulher era sempre em casa, né? Sempre a Amélia. Só servia para isso, para procriar, né? Então, vamos lá. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com o meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Ou seja, o texto aqui conta que essas moças, né, estupraram o pai para que para que elas pudessem engravidar dele e continuar a linhagem. Podemos notar que em Roma isso era comum. Me lembro agora da história de Calígula. Calígula, ele estuprou as 3 irmãs. Ou seja, a mais velha, ela consentiu. Ela consentiu. Mas as outras 2, mais novas,
ele estuprou. Porque ele queria fazer um filho, ele queria que a linhagem sanguínea continuasse. Né? Na mente dele, se ali tivesse alguma outra pessoa que não fosse da linhagem dele, aquilo ali, o reinado dele acabou. Se um dia ele viesse a morrer, ou ele poderia ser assassinado a qualquer momento, sem ter nenhum herdeiro ali. Ou seja, voltamos ao assunto depravado, né, da Bíblia. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também lhe deu à luz um filho e chamou-lhe Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Ou seja, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho nessa história. Não é? A Bíblia, nós sempre ouvimos os cristãos dizer que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. É um livro que tem que ser seguido moralmente, não é? Então aqui nós podemos ver que esse livro não se segue, não é para seguir moralmente. Tem mentiras, depravações. Era uma coisa comum isso nos dias naquela época, mas não a filha, aqui, as filhas estuprarem o pai, mas ao contrário, os pais as filhas. Então, se essa história aqui foi real, foi ao contrário. Possivelmente o pai estupra as duas filhas para continuar a linhagem. Mas a história pode mudar, a história mudou por quê? Não, nós não podemos colocar aqui que Ló, ele se deitou com as filhas. Porque isso moralmente é horrível. Vamos voltar à história de Calígula. Calígula, na época, quando as pessoas ficaram sabendo que ele fez isso, as pessoas ficaram horrorizadas com a atitude dele. Então, o que acontece? Mudaram o contexto da história. Se essa história existiu, aqui não houve pai sendo estuprado, mas filhas sendo estupradas. Porque nós sabemos que um homem, ele se embriagou da magnitude que aqui fala. Ele dormiu. Ele não tinha condição para nada. Então a história é mentira. As filhas não se deitaram com o pai. Porque o pai não tinha condição. Ou seja, a história, com certeza, se existiu, ela é ao contrário. O pai se deitou com as filhas. Vejam. Como é que podemos dizer que a Bíblia é um livro maravilhoso moralmente? Um livro a ser seguido. Vamos seguir a Bíblia, a palavra de Deus é a boca de Deus. Eu gostaria que vocês lessem mais a Bíblia.
E eu tenho certeza que vai ter alguém que vai querer contestar essa passagem. Não, a Lindy tá errada. Não, tá errada. Ela tá falando tudo ao contrário. Porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Só tem coisas boas. Não é? Aí você começa a folhear a Bíblia, começa a ler a Bíblia, você fica nauseando. Te dá até um nó no estômago. A Bíblia é um livro sangrento que escorre sangue na capa. É um livro sujo. É um livro que não é para ser seguido. São histórias lá do passado. São histórias que aconteceram lá do passado. Lá no passado. Talvez porque muitas são fictícias. Muitas são alegorias. Muitas são histórias de deuses mitológicos. Não é? Então, hoje eu vim aqui só para ler essa passagem e dizer sem medo de errar: a Bíblia não é um livro a ser seguido. A Bíblia é um livro que não tem moral e bons costumes. A Bíblia é machista. A Bíblia é racista. A Bíblia não é um livro moralmente ótimo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? E interessante que no livro no apócrifo tem um apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. Então nesse livro diz que Pedro ele chega no céu, né? Ele chega no céu e ele encontra Ló. Ele vai no céu dos justos e encontra Ló. Ló foi pro céu, cara justo, um cara maravilhoso, que queria entregar suas filhas ali para aqueles rebeldes ali, para eles fazerem o que quisesse delas. Então sabe por que Ló ele foi parar no céu dos justos? Porque aquele dia em que os anjos foram na casa dele, ele livrou os anjos das mãos dos rebeldes. Ele ia entregar as filhas no lugar daqueles homens para os rebeldes. Então, como ele fez esse maravilhoso ato, ele ganhou o céu. Então, Pedro conta que lá ele estava. Né? Aí, vamos analisar uma coisa. Então, você pode ser o que você quiser. Você pode ser uma pessoa maligna, porque um pai que faz isso com a filha é um maligno, né? Você jogar suas filhas para ser estuprada por inúmeros homens, você é maligno. E aí o que acontece? Você ainda vai para o céu. Você é digno de ir para o céu dos justos. A Bíblia chama Ló de justo. Após ele fazer isso com as filhas, ele ainda é chamado de justo.
Que homem justo. Que Deus maravilhoso, não é? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Ah, mas Deus é justiça. Não, mentira. Esse que você segue, não. Esse da Bíblia não é justiça. Ló não deveria ter tido justiça para ele? Não teve. Então significa que Deus não é justiça. Deus, ele aceita qualquer coisa. Deus não é aquele cara santo assim, não. Não é? E no final de tudo, ainda tem uma história que conta que as filhas de Ló receberam ainda lá na idade delas, lá adulta já, né? Elas receberam um castigo. Mas Ló não recebeu castigo. De jeito nenhum, ele era um justo. Ele era um homem justo. Homem justo. Homem. Ele era um homem. Ele era um homem, estava tudo certo. Tudo certo. Então, ele fez o que fez e ainda conseguiu a aprovação do Deus e foi para o céu dos justos. Como que fica, hein? Ninguém parou para pensar, para analisar esse fato. Não, vamos ler aqui certinho, porque não pode. Onde já se viu um pai fazer isso com as filhas, né? Está errado, está na Bíblia, está errado. E Deus ainda dá um céu do justo para Ló. Então, infelizmente, nós não podemos dizer que a Bíblia ela é um livro bom, um livro a ser seguido. Mais uma vez eu bato na tecla, ela não é um livro a ser seguido. Eu gostaria que vocês refletissem, quem tiver a Bíblia, leia lá em Gênesis, reflita, Gênesis 19, primeiro ao 30. Reflita um pouco. Analisa. Por que é que hoje eu vim aqui falar sobre isso? Porque quando nós estamos fazendo um estudo sobre o contexto que há na Bíblia, que o cristão ainda o cristão não lê a Bíblia. Porque para ele defender a Bíblia, é porque ele não leu. Então, nesses estudos que nós fazemos correlações entre livros de historiadores contemporâneos com a Bíblia, com textos bíblicos. Então, aquilo bate. Ou seja, a Bíblia, ela é um compilado de livros de historiadores que não tem nada a ver com a boca de Deus falando, tem algumas alegorias de deuses mitológicos, né? Então ela tem uma mistura ali, não tem nada de Deus ali. Então quando nós falamos, quando a gente está nesses estudos, quando a gente fala sobre esses estudos, né, que leva até vocês para que vocês possam pesquisar, analisar, recebemos muitas críticas dizendo que a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como que pode nós falarmos uma coisa dessa se a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu vim trazer hoje essa passagem aqui da sua Bíblia para você analisar. Porque quando você vir criticar, eu vou jogar no seu colo mais uma história depravada que está dentro da boca do seu Senhor, dentro da boca do seu Deus.
Então, gente, era isso que eu vim aqui falar com vocês, trazer para vocês mais uma passagem para vocês refletirem. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite para vocês e para você que vai assistir ainda, se estiver de manhã, um bom dia. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. Até lá, beijos, até a próxima!